Na entrevista especial de final de ano, o advogado especialista em mercado financeiro, Antônio Cláudio, avalia 2022 e projeta as expectativas para 2023. O que esperar do novo governo em políticas para a retomada do desenvolvimento econômico e quais setores podem se sobressair com melhor desempenho? Você acompanha agora nessa entrevista feita pelo nosso grande Elivaldo Barbosa. É com você, Elivaldo. Pois é, Gorete, o Piauí que Trabalha volta a cumprir uma tradição. Último programa do ano, o primeiro do ano seguinte, sempre dedica um espaço significativo do programa a uma entrevista especial e preferencialmente voltada para um dos setores que o Piauí que Trabalha mais aborda durante todo o ano, a atividade econômica. E este ano nós convidamos o professor Antônio Cláudio. Ele é formado em Direito, com pós-graduação em Mercado Financeiro e tem uma militância efetiva na análise dos fenômenos econômicos. E olha, este ano de 2022, o ano que está sendo finalizado, já começa o ano de 2023, foi marcado por muitas incertezas, indefinições, por um lado provocadas por problemas políticos, a disputa muito acirrada, muito dividida, muito polarizada. E isso acaba repercutindo no processo econômico. Inflação, taxa de juros, atividade econômica com algumas incertezas, o retorno dos investimentos, pós-pandemia, guerra na Ucrânia. Professor Antônio Cláudio, bom dia. Bom dia. Eu fiquei até cansado de tanto enumerar essas marcas de 2022. É muita coisa que aconteceu, então, até se ajustar tudo isso não é fácil não. Então, como é que o senhor analisa, assim, a grosso modo, assim, resumidamente, o de 2022, considerando esses fatores que eu tentei lembrar aqui dessa pequena introdução? Veja, o ano de 2022, economicamente falando, ele ficou amarrado entre duas situações muito fortes. Primeiro, a pandemia, que foi economicamente uma situação muito difícil, e segundo, a guerra na Ucrânia. Quando nós achávamos que ia sair da pandemia para voltar à normalidade, veio a guerra na Ucrânia. Então isso acaba fazendo com que a economia do Brasil ela fique muito prensada. E ainda tivemos um agravante, que é o ano eleitoral. Então tudo isso começou a complicar. E aí, petróleo explodiu no mercado internacional, né? A guerra da Ucrânia, toda que era milho, trigo, fertilizante da Rússia, também começou a ficar complicado. Então isso tudo refletiu em toda a nossa economia em 2022. Em relação a indicadores como taxa Selic e inflação, pode ser consequência desses fenômenos com repercussão mundial? Sim. Pra você ter uma ideia, por que a inflação cresceu tanto no Brasil no início de 2022, esse pedacinho agora do segundo semestre de 2022? Alta do petróleo. Então o petróleo sobe lá fora, como nós temos a paridade de preço da Petrobras, ele tem que acompanhar. Você tem uma ideia, é um negócio muito complicado, né? Nós somos autossuficientes em produção de petróleo, mas não somos autossuficientes refinando o petróleo. Então nós ficamos dependentes de mercado externo. Aí veja, quase tudo no Brasil é movido a transporte rodoviário. Então isso faz com que, se o petróleo sobe tudo junto com o petróleo. É um efeito cascata. Exatamente. E nós tivemos no Brasil ainda alguns problemas de intempéries, não é? Algumas situações que choveu demais num lugar, choveu demais no outro. Por exemplo, o próprio sul do Brasil, que é um grande produtor de cereais, esse ano foi uma lástima, não é? Em função do excesso de chuvas. O fenômeno La Niña, né? Exatamente. Você tem uma ideia, leite que nós comprávamos a 4 e pouco, ele chegou a quase R$8. Então, essa situação, ela acaba agravando a economia como um todo. Professor, o agro teve um desempenho surpreendente em 2022. Foi o setor que mais exportou, superou todas as expectativas. É a grande âncora da economia? Hoje não tem nenhuma discussão. O que faz o Brasil ter uma grande balança de pagamentos favorável é justamente o agronegócio. Por quê? Nós temos uma demanda muito grande, especialmente nos Estados Unidos e a própria China. E aí tudo que nós produzimos, nós mandamos para esses dois países. Você tem uma ideia? O Brasil é o maior exportador de frango para a China, o maior exportador de carne de gado para a China. Então o que produz é direcionado. E aí você veja, o dólar nessa paridade que está, para quem produz, é muito melhor vender lá para fora do que vender aqui para dentro. Capitaliza muito mais o produtor. Ele está ganhando duas vezes. Ele ganha com o lucro lá de fora e ganha com a diferença do dólar para o real. Então, para ele, é um belo do negócio. A guerra Ucrânia-Rússia também provocou uma crise no abastecimento de insumos para o agronegócio, principalmente fertilizantes. Isso contribui diretamente para a elevação dos custos. Essa questão está superada? Ainda não.
Por quê? A Rússia é uma grande produtora de fertilizantes do mundo. E com a guerra na Ucrânia, os países da OTAN, eles começaram a pressionar e fizeram com que alguns produtos que ela precisava também para essas produções deixassem de chegar na Rússia. Então, isso ainda contribui para o aumento de preço. Tanto é que o estudo do FMI, ele tem mostrado que a inflação no mundo subiu. A última vez que eu verifiquei estava em 8%, em 8,8% em termos da média de inflação no mundo. Para o mundo, isso é muito grande. Você vê a inflação dos Estados Unidos, quando chega a 3%, 4%, já é uma loucura. Então, por que isso? Justamente porque esse aumento de preço dos alimentos em função da falta desses insumos decorrentes da própria guerra. No Brasil, a taxa básica de juros nesse patamar de 13,75 é aceitável? A economia suporta a uma pressão já muito forte do setor produtivo? Rapaz, Selic acima de 10%, Selic acima de 6% é um terror. Por quê? A Selic ela influencia todos os juros que tem na economia. Então imagina, você vai comprar um carro. Se você vai comprar um carro com a Selic a 5%, a taxa é 0,99 e 1. Se você vai comprar um carro com a Selic a 13%, a taxa é 2, 2,5%. A diferença da prestação é muito grande. Então isso acaba fazendo o quê? Criando um juro muito alto na própria economia. Imagina um micro pequeno empresário. O que acontece hoje? O micro pequeno, você compra com cartão, né? Ele já antecipa isso automaticamente, porque o dinheiro que está em circulação, ele não tem aquele volume que ele precisa. Afeta o crédito. Exato. E o que acontece? Imagina que você vai no restaurante e gasta R$100. E aí o restaurante é uma pequena empresa, uma média empresa, ele passa com cartão. Aí ele já deixa 3%, que é a tarifa do cartão, e deixa mais 2%, que é a taxa de antecipação. Ou seja, dos R$100, ele só leva 95, não é? Então, imagine isso, esse volume todo na economia. Qual é o impacto que isso tem no nosso dia a dia? Na transição de governo, agora nesse período do governo que assume já neste final de semana, um dos temas mais abordados, com maior repercussão no mercado financeiro, inclusive, professor, diz respeito exatamente a ultrapassar o teto de gastos para garantir a agenda social, 145 bilhões de reais. Isso tem sido até questionado como uma gastança, o descontrole fiscal. Isso preocupa-os? Qual o efeito que se pode ter na economia com a instalação efetiva da nova equipe econômica? Veja, todo mundo pergunta porque às vezes é difícil entender. Eu vou dar uma metáfora aqui, tá? Imagine você, cidadão brasileiro, que vive com aquilo que você ganha. Então você tem uma qualidade de vida boa, não está endividado, não paga juros. Agora imagina você, um cidadão brasileiro, que tem uma dívida imensa. Como é que é a tua vida? É mais complicado. Isso é o Brasil. Um país é a mesma coisa. O país tem que viver daquilo que arrecada de impostos, ele paga o seu funcionalismo, que precisa, tira uma maior parte do dinheiro, investe, esse investimento ele gera recursos locais, que vai contratar empresas, e isso promove o crescimento. Só que quando um país gasta muito mais do que recebe, ele acaba sobrando muito pouquinho para investir. E aí nós tínhamos uma coisa chamada teto de gasto, que é a responsabilidade do resultado fiscal. Se eu acabo com esse teto de gasto, eu posso ir gastando o máximo que eu puder. Aí muita gente pergunta, mas como é que um país gasta? Ele tira dinheiro, ele emite título, é como se ele desse um cheque pré-datado, não é? Com 5 anos, 10 anos, 15 anos, e ele fica pagando juros. Então isso faz o quê? Os juros, ele tira até um pedaço daquele dinheiro que ele arrecadou e tinha que investir. Ou seja, enquanto nós estivermos gastando mais do que arrecada, o Brasil jamais vai fazer os investimentos necessários para a gente ter uma boa saúde, uma boa educação, cidades bem estruturadas, segurança. Nós precisamos ter esse controle de gastos. Então é questionável essa iniciativa da transição do governo e que vai ser efetivada logo com esse valor destinado do orçamento, permitido pelo orçamento, para investir na área social? Sim. A grande situação é o seguinte, o orçamento que estava sendo aprovado, até o nosso senador Marcelo Carlos fez um trabalho muito bonito, ele não atendia a todas as premissas necessárias para a população de baixa renda. É inadmissível um país como o Brasil, que tem a maior exportação de commodities do mundo, tem gente passando fome. Então, precisa investir na área social? Precisa. Então, tem que ter uma verba específica para a área social? Tem. E o que vai acontecer? Esse dinheiro que vai entrar agora em janeiro, já do auxílio, né? Ele vai acabar girando um pouco mais na economia. Então, ele vai melhorar um pouco mais esse impacto. Talvez a Selic, que está programada para ela ir até junho, talvez ela consiga se reduzir até um pouco antes. Vai depender como vai ser a gestão da economia nesse período. Uma nova âncora fiscal é necessária? O teto de gastos, como já foi ultrapassado
passado, ele já está também ultrapassado do ponto de vista de mecanismo de controle de gasto? Sim, o governo ele tem que ter esse mecanismo, por quê? Senão ele explode a quantidade de títulos que ele emite e ele passa a não ter mais controle dessa dívida. Controlar a dívida é fundamental, tem que ter responsabilidade fiscal. Por outra questão também, imagina que você é um investidor internacional, aí você vê o Brasil assim com a potencialidade imensa, só que aqui os governantes gastam muito mais do que arrecadam. Você teria segurança para investir aqui? Não tem como. Não tem como. Então, nós precisamos ter responsabilidade fiscal até para estimular o investidor estrangeiro a trazer dinheiro para o Brasil. Quem não quer atender 240 milhões de habitantes? Quem não quer atender um mercado que é imenso? Agora, eu preciso que esse mercado tenha uma renda média boa da população, que esse mercado tenha regras jurídicas que todos possam concordar, que esse mercado tenha uma regra fiscal, que eu sei como é que isso vai funcionar durante o tempo. Então, essa responsabilidade ela tem que ser colocada em prática. O Piauí e o país com novos governos. O que o senhor aponta do ponto de vista econômico, financeiro para 2023? Retomada do crescimento econômico, da empregabilidade, das condições de, por exemplo, o país voltar a crescer e o Piauí acompanhar esse processo de desenvolvimento? Veja, normalmente eu acompanho do Piauí o PIB. Eu acho muito interessante, né? O Piauí, muitas vezes nós temos áreas muito carentes, mas nós temos, por exemplo, um agronegócio aqui que é fortíssimo, né? A região ali do Maranhão, da Bahia, do Tocantins, do Piauí, Mato Pipa, é excelente. Só que às vezes a gente não vê essa renda de lá sendo aplicada em quem precisa. Só que agora, o que acontece? Os novos governantes aqui do Piauí vão ter uma ligação muito forte com o governo federal, né? O governante daqui, nós temos um senador também, que vai ser até ministro, ligados ao governo, que também é do próprio partido. Então, a condição hoje de crescimento do Piauí, ela é fantástica. Nós podemos crescer no turismo, que é muito bem-vindo aqui, nós podemos crescer mais no agronegócio, nós podemos crescer em indústrias. Eu brinco muito que tem uma área aqui que tem que ser muito investido no Piauí, que são as energias alternativas. Eu brinco muito, né? O que tem mais no Piauí? É sol. Deus nos deu, assim, um sol maravilhoso. Por que a gente não tem aqui um monte de usinas de energia solar produzindo para vender para outros estados? Então, eu acho que o Piauí tem uma potencialidade fantástica. O que precisa é um bom planejamento e aproveitar agora esse link positivo que nós temos de governo estadual, federal, e ainda tem aí um senador que pode fazer essa ligação com mais pertinência. Final de ano chegando, o que apontar para 2023 em relação ao Piauí e ao Brasil, especialmente do setor produtivo? Olha, veja, é acreditar que a gente possa fazer, investir com planejamento, com critério e pensar o seguinte: até junho a economia ainda vai estar um pouco mais lenta. Dependendo da gestão desse período, nós podemos ter um segundo semestre, não o ideal, mas bem melhor.